Olá, colegas, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui no curso de Perito Judicial em Caetité e surgiu esse questionamento a respeito do estuprador de vulnerável e estou aqui também tomando um cappuccino providenciado por minha aluna Carla. Muito obrigado, viu, Carla? E tá uma delícia. Você que não está tomando, fica olhando. Então, aí surgiu esse assunto e dentro desse debate, eu já fiz esse debate aqui nessa página, mas é sempre bom relembrar. Então, bem recentemente, em função daquela polêmica que aconteceu no MAP, Museu de Arte Moderna, as pessoas no Brasil, baseadas no senso comum, na religiosidade superficial, porque a religião profunda é boa, a superficial só leva ao fanatismo, a pessoa nem conhece Deus, nem ama o próximo, só usa a igreja para justificar seus erros. Então, acontece e com medo de ir para o inferno. Então ela é uma troca, né? Deus é o escambista, é um cambista com o qual ele troca, baseado em interesses, com medo de ir para o inferno, querendo ir morar no céu, não importa a mudança de caráter. Então, fizeram essa hashtag e jogaram nas redes sociais. Diga não à pedofilia. E ela se tornou hashtag no Twitter, ficou quase 2 dias como hashtag. Aquilo foi uma vergonha nacional, nós nos tornamos piada a nível mundial, porque as outras pessoas dos outros países são instruídas, o povo brasileiro ainda se baseia muito no senso comum e no fato social. Pois bem, indo aos fatos, a Organização Mundial da Saúde define que uma pessoa só pode ser considerada pedófilo depois que ela passou por uma avaliação interdisciplinar por pelo menos 3 profissionais, que por meio de laudos médicos, psiquiátricos, psicológicos, definiram que ela realmente tem esse transtorno mental chamado pedofilia. Ocorre que no Brasil, em função da cultura machista, o número de pedófilos no Brasil é bem pequeno. O que acontece no Brasil é que aqui se tem uma cultura da valorização da chamada ingenuidade feminina. Acontece muito nas músicas. O ano passado o termo mais pesquisado no Google foi o termo novinha. O ano passado as músicas que foram gravadas, de cada 10, 8 tinham na sua letra o termo novinha, dessas que fizeram mais sucesso, né? Obviamente. Então, disfarçado dentro desse contexto, há aí a cultura do estupro de vulnerável. Aí o garanhão, né, o metrosexual, o sexualizado nessa condição, ele já cresce dentro da família sendo ensinado pelo pai a ser o predador. E ele passa a identificar a presa por meio de conhecimentos construídos ao longo da vida. Aí nós temos uma sociedade que apoia a palminha, que apoia a vara, bater na criança. A criança cresce tímida, ela não sabe nada sobre sexo. Nós temos uma sociedade que não apoia a educação sexual nas escolas. Tudo isso leva para a ignorância por parte das crianças e para a especialização por parte do predador. Se a criança fala um palavrão dentro de casa, ela leva uma surra, ela fica de castigo. Ela fica cada vez mais tímida, cada vez mais recuada, cada vez mais fechada no seu mundo. Então ela constrói a ideia de que o sexo é uma coisa que não pode ser falada, na qual não pode ser tocada, não pode ser comentada. Esse é o primeiro ponto. Então a falta da educação sexual e o abuso dos maus tratos leva a criança a desenvolver um comportamento vitimizante identificado pelo predador. O segundo ponto, nessa perspectiva, tem relação direta com a falta de afeto dentro de casa, a afetividade. Uma criança que não tem afeto sempre vai procurar afeto em outras pessoas. E aí o que acontece? 2 em cada 3, a cada minuto, 3 casos de estupro de criança e adolescente acontecem no Brasil. Desses 3 casos, 2 deles aconteceram dentro de casa por parentes, primos, cunhados, irmãos, mães, irmãs, tias, sobrinha, porque não é só homem que está estuprando, mulher também está. Nós temos aí vários relatórios já mostrando crianças de 3 anos de idade que foram estupradas pela madrinha, pela sobrinha, pela tia, pela prima, pela tia, enfim, nós temos casos já relatados. Então não é só o homem quem está estuprando, a mulher também está, em função dessa construção cultural. Então a falta de afetividade leva a criança a procurar afeto. Ela vai procurar afeto na mãe e não encontra. Procura afeto no pai e não encontra. O predador identifica a necessidade afetiva dessa criança, se aproxima e começa a dar afeto para essa criança, mas não com o objetivo de ser carinhoso, mas de obter um resultado positivo, que é uma relação sexual, ou pelo menos o abuso sexual, que é diferente da violência sexual, que é
o acariciamento, o aliciamento. Então ele oferece bastante afeto, a criança está carente, ela recebe o afeto sem saber que está sendo vítima de uma isca. E daqui a pouco o cara está aliciando, e se ela continuar permitindo, abusando. Começa o aliciamento, ela não tem para quem contar, porque se ela contar para a mãe, ela leva uma surra. Se ela contar para o pai, ao errado ainda é ela, porque no Brasil a mulher usou minissaia, se foi estuprada, a culpa foi dela. Se ela passar numa rua escura de noite, não importando qual seja o motivo, se ela for estuprada, a culpa é dela. Se ela usar uma maquiagem, ficar bem bonita, cheirosa, e passar numa construção civil perto de pedreiros e aviltarem, violentarem ela com palavras verbais ou até mesmo agarrarem ela, a culpa é dela. Então o mesmo acontece com a criança, a culpa sempre é da criança. Nós temos no Brasil esse senso comum de culpar a vítima pelo que aconteceu com ela. Isso é comum no Brasil. Então, em função disso, o predador se aproveita da circunstância e acaba se aproveitando da necessidade afetiva da criança, acaba tirando proveito disso. A criança fica confusa, é abusada, acontece uma vez, duas vezes, ela não tem com quem se abrir porque não tem amizade com os pais, o pai não é amigo, não é afetivo, não tem abertura, a criança não pode falar um palavrão dentro de casa, não tem liberdade nenhuma, tudo lá se resolve na coerção e na linguagem que se dizia no meu tempo, no cacete, né? No cabo de vassoura, na varinha de guaxumba, e aí na varinha de amora, e por aí vai. A criança não tem liberdade. No cinto, tem casa que já tem um cintinho pendurado na parede. Gente, isso é de uma vergonha. Você, pai, que pendura a varinha nos cantos, que pendura chicote dentro de casa, você está tirando diploma de incompetente como pai. Você é uma vergonha para os pais e mães do Brasil, porque esse tipo de coerção impede que seu filho tenha um canal de comunicação com você. Se ele não puder se comunicar com você, ele vai se comunicar com o menino que usa crack, ele vai se comunicar com a menina que já está se prostituindo, ele vai se comunicar com o predador, que pode estar dentro da sua casa, inclusive, você não sabe. Ele vai se comunicar, ele vai se abrir afetivamente com outra pessoa, e quem está perdendo é você e sua família. Então a hashtag ficou 2 dias lá no Twitter. Por quê? Dizendo que estuprador de vulnerável é pedófilo. Agora, escute bem. O Código de Processo Penal diz, no artigo 26, que toda pessoa que tem transtorno mental comprovado é inimputável perante a lei. Então, quando você diz que o estuprador de vulnerável é pedófilo, você está dizendo ele não tem culpa do que faz, porque ele é doente, é um transtorno mental. Então, os brasileiros estupradores de vulnerável, a imensa maioria de brasileiros que já passou por essa cultura, ou ainda passa, ou desenvolveu, ou se negou a aceitar, ou ainda está em fase de reconhecer os seus erros, porque isso é maciço, é quase todos os homens no Brasil, e agora as mulheres estão começando a fazer parte desse movimento também, de defensoras da cultura do estupro, inclusive de vulneráveis. Então, essas pessoas, com base, quando elas são chamadas de pedófilas, elas estão se tornando sem culpa, ou seja, você está transformando uma pessoa que não tem transtorno mental em uma pessoa que tem transtorno mental para que ela pague perante a justiça por seus erros de uma forma menos rigorosa. Você está inimputando os crimes que ela cometeu. Então, nós precisamos discutir isso. Vocês que são profissionais de nível superior precisam parar de chamar estuprador de vulnerável de pedófilo, porque pedófilo é uma pessoa com transtorno mental, não deixa de ser crime, mas ele se torna inimputável perante a lei. Estuprador é estuprador e acabou a conversa. Não importa quem foi que ele estuprou, não importa se ele cometeu apenas o abuso, ele continua sendo estuprador. Não importa se ele fez apenas o aliciamento, ele continua sendo estuprador. Então, espero que tenha ficado claro para todos nós aqui, quando cair em questões de concurso público, as perguntas relacionadas ao que é um pedófilo, que vocês saibam referenciar que o pedófilo é a pessoa que tem o transtorno mental, que foi diagnosticado por pelo menos 3 profissionais, uma equipe multidisciplinar, e por meio dos laudos constatou-se que ele tem esse transtorno mental, seja de acompanhamento, seja de tratamento e também de prisão, quando necessário. Agora, uma prisão que reinsira ele socialmente. E também a questão do estuprador de vulnerável. Passou pela avaliação, não é pedófilo, e não tem como uma pessoa comum, da sociedade comum, definir alguém como pedófilo, já que ele não tem as competências técnicas e científicas para isso. E o serviço social, o assistente social, também não tem a competência técnica suficiente para definir se esse ou aquele estuprador de vulnerável
é um pedófilo. Obrigado a vocês que assistiram essa live. Até a qualquer momento de volta aqui na página Serviço Social Brasil.